A todos. Nós estamos aqui na aula 8 da disciplina de armazenamento e beneficiamento de matérias-primas de origem vegetal, do curso da agronomia de Três Passos. E hoje, então, a palestrante, né, vai falar sobre armazenamento e beneficiamento do soja. Então, nós vamos ouvir nessa manhã a Graciela Cristina Rodrigues da Silva Scherer, que é egressa da UERGS, fez o curso então de Tecnologia em Agroindústria, fez o mestrado na Engenharia de Alimentos e doutorado também na Engenharia de Alimentos na URI em Erechim. Então, é uma alegria muito grande para nós podermos te ouvir, Graciela, né, nesse tema aí que você domina, que a Graciela, além deste currículo, então, né, de formação na área, ela é agricultora e está, assim, muitos anos já trabalhando, acostumada, né, com o processo de plantio, colheita, limpeza, secagem, armazenamento e os cuidados, então, com a soja, tá? Então, Graciela, fique bem à vontade, o espaço aí é todo seu. E os alunos, então, aproveitem bastante aí o conhecimento, a presença dela, para aprender bastante aí, né, nessa manhã. Bom dia, então, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu gostaria de fazer a chamada. Na verdade, eu não tenho a lista de presença de vocês, mas eu gostaria, como nós somos em 21 no momento, eu gostaria de que cada um se apresentasse, tá? Abrisse a câmera, dissesse o nome e da cidade de onde veio, se for, né, se quiser ou se também não quiser, e alguma característica, digamos, eu estou namorando, eu sou casado, eu, por enquanto, estou sozinho, alguma coisa nesse sentido, se for possível, tá? Eu vou iniciar a apresentação e depois vocês, cada um faz a sua apresentação. Então, como a prof. Fernanda falou, eu sou a Glaciela, né? Eu sou casada e tenho 2 filhos, tá? Eu moro em Bela Vista, né? Aqui em Três Passos, tá? Então, eu gostaria de, como não tem uma ordem alfabética para seguir, que cada um fosse seguindo, tentando abrir a câmera e falando o nome e as demais coisas, tudo bem? Quem pode começar? Senão eu vou chamar pela letra ali do nome. Posso começar eu, professora? Beleza, pode ser. Carlos, Tu pode abrir a de câmera, Santana. Carlos? Tá, deixa eu tentar aqui, porque eu moro na zona rural Sim, e a minha internet não é boa. sim. Então, vou ver aqui se eu Mas, consigo. Carlos, eu gostaria de tentar ver você. Acho que deu. Deu, abriu. Conseguiu aí? Isso, abriu. Tá. Perfeito. O meu nome é Carlos, sou casado, tenho 4 filhos e moro na zona rural de Santana do Livramento. Sou produtor de olerícolas e estou na UERGS, acho que eu vou fazendo aos poucos as cadeiras por causa porque eu tenho que trabalhar, né? Então eu acho que há uns 5 anos já na UERGS. E já estou no final do curso, mas mesmo assim vou indo devagar. Mas tem que ir devagar e andando, né? Aham. Tu mora onde em Santana? É próximo da Coxilha Santo Inácio? Não, não, ele fica perto para quem conhece aqui na região das vinícolas. Ah, eu não conheço a região das E vinícolas. É próximo é, daqueles morros, ou como é que fica chama? perto agora também colocaram um parque termal aqui perto. Ah, tá, ok. Fica numa região de fácil acesso, Uhum, 20 quilômetros da cidade. uhum, então tá. Próximo, então.
Eu vou chamar por... Bom dia. Bom dia, que bom que se apresentou. Peraí, deixa eu ligar a câmera aqui. Pode tentar abrir a câmera para a gente ver. Se quiser também, se não quiser. E aí, profe? Eu sou o Matheus. Esse aqui é colega nosso também. João? Tudo bem, João? Tudo bem, Matheus? Nós somos de Palmeiras das Missões. Mas, Eu tô namorando. Eu também. Que bom, então. E daí, vocês têm irmãos? São uma família grande, não? Eu tenho 2 irmãos gêmeos. Eu tenho 2 também. Então tá. E daí, por que vocês buscaram agronomia aqui em Três Passos? Primeiro por causa da localidade, né? Perto aqui da nossa cidade. Na nossa cidade nós não temos esse curso. E a gente já é técnico agrícola. Também. Que bom. E vocês moram no interior? Não, na zona urbana. E vocês se formaram no Celeste Gobato? Isso, nessa escola mesmo. Muito bem, parabéns. Obrigada. Até mais. Até. Mais alguém? Vamos lá, povo. Pessoal, eu vou começar pela letra A. Então, todos que são, que iniciem, o nome que inicia com a letra A, se apresentam, tá? Eu acho que vai ficar mais fácil, tudo bem? Então, quem inicia com a letra A, faz favor de se apresentar, tá bom? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Alexandre, sou aqui de Três Passos, também colega dos guri. Estou separado, tenho filho, tenho 3 irmãos, trabalho também em tempo integral junto com a faculdade, tenho que conciliar as 2 coisas, que não é muito fácil. E procurei o curso também pela facilidade que é aqui na cidade, né? Por ser gratuito e pela ampla área que tem na agronomia, né? E eu acho que era mais ou menos isso. Então, parabéns, Alexandre. Tu trabalha em quê? Eu sou auxiliar técnico da Vivo, do cabeamento da rede de cabo da Vivo. Mas, um pouco fora, diferente da área, né? Mas é um trabalho, né? E faz parte. Próximo, então, com a letra A. Tem mais alguém com letra A? Vamos passar para a letra B, então. Tem alguém com a letra B? Bom dia. Bom dia. Vamos pular as letras, senão vamos acabar esse troço aí lá pela meio-dia, né? Pois é, tá difícil. E eu gostaria de ver cada um e pelo menos ouvir a voz também. O meu nome que faria numa sala, vamos tentar imitar a sala, né? Meu nome é Edson, eu sou casado, sou agricultor, moro em Três Passos. Tenho um filho. Na verdade, quem tem um filho é a mulher, né? Uhum. E tu mora onde aqui em Três Passos? Que localidade? Eu moro no bairro Pro Morar. Então tá. E estudando, buscando melhorar, né? Isso sempre, a gente não pode parar, né? Que semestre que tu tá? Eu tô no 7º semestre. Muito bem. Acho que a maioria tá no 7º, eu até não sei dizer isso, que são 2 turmas, né? Mas enfim, então tá. Obrigada, Edson. Eu que agradeço. Letra C, então, como não teve A e B. Letra D e E. Podem se apresentar, por favor. Bom dia, professora. Eu sou Douglas, sou aqui de Três Passos e sou solteiro. Isso. Tudo bem, Douglas? Tudo e daí? Tu tem irmãos também ou não? Tenho 2 irmãs. Isso. Então tá. E tu é mais jovem, pelo que eu vejo, né? Eu tenho 21. Isso aí. Então tá. Douglas Vitalper, né? Isso. Isso. Então tá, Douglas. Obrigada. A, B, C, D, E, F, G, pode ser? Temos um G ali.
Bom dia. Bom dia. Meu nome é Guilherme, sou da cidade de Criciúmal, próximo a Três Passos aí. Eu escolhi fazer o curso aí mais porque a gente é da área, né? Meus pais são agricultores, trabalhamos na lavoura aí. E por ser uma cidade próxima aí, né? Fácil de acesso e pra gente conseguir fazer aí as coisas. Muito bem. Então, passamos para o próximo. HI, tem alguém mais? JL. Bom dia. Bom dia. Então, meu nome é Lucas Eduardo Oster. Eu sou aqui do município de Campo Novo. Também é próximo aqui Três Passos. E eu estou fazendo o curso de agronomia por causa que eu sou já do meio do rural. Eu trabalho junto com a minha família aqui, produção de grãos. E a agronomia já faz um tempo que eu já tenho conhecimento um pouco da área, junto com eles. Daí eu já resolvi fazer por causa disso. Muito bem. Então, tá, obrigada pela participação. Vamos lá, então. A Luana tá aí? E o Lucas? Senão eu vou passar de ano. Bom dia, professor. Eu sou o Luciano, sou da unidade de Cachoeira do Sul, mas moro em Dona Francisca, que é uma cidade da região da Quarta Colônia. Sou filho de agricultores e estou na agronomia, estou no nono semestre e estamos na finaleira do curso aí, esperando se formar agora. Que bom, então, Luciano. E tu tem namorada, não tem? Não, sou solteiro. E tem irmãos? Tenho um irmão. Então tá ok, obrigada. Ah. Então, L, tem mais alguém? Ou letras anteriores? M, N. MN, tem alguém? O. P, Q. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Patrick, sou de Erval Seco, atualmente estou em Três Passos aí no decorrer do semestre. Sim. E escolhi agronomia, né, pela amplo mercado que essa área abrange nacionalmente. Também namoro, e é isso. E daí tu tá morando em Três Passos? Atualmente estamos residindo em Três Passos, eu e um colega meu aí, dividindo apartamento. E os teus pais são da área da agricultura ou não? Sim, são agricultores de pequeno porte, né, digamos assim, mas... São agricultores, é o que importa. São agricultores. Isso. Então tá, obrigada, Patrick. De nada. Tem mais alguém anterior ao Q? Senão vamos Q, R e S. Bom dia, prof. Bom dia. Rodrigo, sou de Coronel Bicaco. Estou em Três Passos no momento, divido apartamento com o colega Patrick. Sou filho de agricultores, então até por isso que escolhi essa área. Já sou técnico agrícola e também já motivou a levar a escolha do curso. Escolhi a unidade da UERGS, em especial de Três Passos, tanto pela logística, já pelo fato também que conhecia a unidade do tempo da ITEC, onde a gente já trabalhava com eles ali. E sou solteiro. Ok. Tudo bem, então. Obrigada, Rodrigo. R, S, T. Oi, Sara. Vê se o microfone está aberto. Não tinha ligado o microfone. Bom dia. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, frio. Até que enfim uma carinha conhecida, né? Porque eu acho que dos demais eu não lembro, assim, de conhecer. A única carinha, por enquanto. Pois é. Bom, eu sou técnica agrícola, tu já sabe. Atualmente, agora estou trabalhando, daí tá meio complicado conciliar tudo. Tô quase me formando, faltam algumas matérias.
E é isso. Né? Já está quase, então. Tô. Quase engenheira agrônoma. Vamos ver se eu consigo me formar no final do ano. Acabou atrasando um pouquinho enquanto do intercâmbio que a gente realizou. Sim, atrasa um pouco, mas faz parte, Sara. E isso é uma experiência, é uma experiência que tu vai levar para a vida inteira, né? Aham. Então, tá, obrigada, Sara. Nada, tchau. Tchau. RSTUV. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Sou Ricardo Teodoro Becker, eu sou de Tiradentes do Sul. Casado, tenho um filho. E escolhi agronomia em Três Passos pela proximidade, pela oportunidade de poder estudar mesmo já passado um pouco a idade, né? Mas muito porque essa questão do agro mesmo, e eu acho que vai vir em boa hora a nossa formatura, se Deus quiser, final do ano, para aproveitar esse momento, né? Esse momento do agro que está tão, digamos assim, está tão em alta, né? E eu acho que é isso aí. A gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Fico muito grato por ter conseguido entrar em 2017 e passou rapidinho, né? Sim. Vamos ver se aprovado for, né, nas matérias que faltam, né? Mas a expectativa é muito boa. Me desculpe a indiscrição. Eu também comecei tarde a graduação. Que idade tu tens? 35. Nossa, é um pouquinho mais do que eu tive quando eu iniciei. Eu iniciei com 27 a graduação. Então, eu acho que não pode considerar isso. Tá? Na verdade, assim, eu fiz o curso da URGS, o Plageder, à distância, né? Então, só que ele é tecnólogo, né? Uhum. E fica um pouco limitado, assim, em questão do mercado mesmo, né? Por isso que... Eu sei disso, eu também sou tecnóloga. Eu sempre gostei da agronomia, assim, mas não tive oportunidade por questão financeira, por questão de localização, de entrar numa universidade pública, né? E, então eu fiz, na verdade, eu morava na região metropolitana na época, né? Fiz em Picada Café, o polo da UERGS, da URGS, perdão. Uhum. Mas assim, aqui estou muito satisfeito mesmo é uma coisa bem, eu não tinha assim, quando eu morava lá, não acreditava que de repente em Três Passos, né, porque é a minha cidade natal, poderia ter uma unidade da UERGS e professores tão qualificados, né, doutores, acredito. Agora, últimos tempos, a gente também trabalha, né, mas assim, acho que todos os professores são doutores, né, pós-doutores, alguns até, isso dá muita credibilidade, né, para a universidade. Dá, sim. Para o curso, né, principalmente também. Que bom que tu voltou a estudar, Ricardo. Então, tudo de bom. Obrigado. RSTUV, X e Z. Tem mais alguém que gostaria de se apresentar que ainda não se apresentou? Bom dia. Bom dia. Eu sou Vinícius, eu sou de Tenente Portela, moro na comunidade do interior aqui, faço agronomia em Três Passos e decidi fazer agronomia porque toda a minha família é ligada ao meio rural, sabe? Daí, e também por motivos, intenções pessoais, sabe? Daí eu escolhi esse curso e busquei direto na UERGS mesmo. Que bom, Vinícius. É Vinícius, né? Isso. Isso. Então, tu mora em Tenente Portela? Sim. É no interior? Que vila, ou como é que é o nome do lugar que tu mora? É na comunidade de Gamelinhas. Fica entre Tenente Portela e Miraguaí. Conheço Gamelinhas. Nós somos luteranos. E nós, um ano desses, não vou lembrar o ano exatamente, nós tínhamos congresso lá, em Gamelinhas. Sim. Uma comunidade forte luterana lá. Isso. Então, tá, que bom saber. Tu tem irmãos, então, também, que trabalham na agricultura? Sim.
Sim. Eu tenho um irmão, mas ele tem 8 anos. É, então tá bom. Serve de exemplo para ele, né? Então, se comporta. Sim. É uma diferença meio. Eu tenho 20 e ele tem 8. Logo. 12 anos de diferença. Nossa, vai ter que ajudar a criar. Então, sirva de exemplo mesmo, né? Faz parte. Mais alguém gostaria de se apresentar, que ainda não se apresentou? Então, bom dia. Bom dia. Meu nome é Caruane, eu sou de Três Passos. Estou fazendo agronomia, eu acho que porque tem aqui na cidade, e também porque meu pai é agricultor, então é para buscar mais conhecimento. Isso aí, então. Caruane, que diferente. Sim. Pronunciam certo ou não? Normalmente. É Caruane. Mas normalmente as pessoas pronunciam certo? Não, mas a maioria me chama de Caru, que fica mais fácil daí. Legal. Então tá. E tem irmãos também? Não, filha única. Só você? Uhum. E tu mora onde aqui em Três Passos? Eu moro no bairro Pindorama. Tá bom. Obrigada por se apresentar. Mais alguém gostaria de se apresentar, que ainda não se apresentou? Então, vamos iniciar a aula, pessoal. Se alguém mais quiser se apresentar, levante a mão ou fale, tá? Então, como a professora Fernanda falou para vocês antes, eu estou aqui para falar sobre a soja, tá? E eu vou tentar colocar a apresentação. Vocês só confirmem para mim se está entrando. Na verdade, eu já vi que não está. Só aguardar um pouquinho que para mim não está aparecendo. Está aparecendo para vocês já a apresentação? Sim, aparece. Aparece a apresentação para vocês? Sim, está aparecendo. Que estranho. Eu não estou conseguindo ver ela para apresentar. Não estou conseguindo ver mesmo. Eu vejo que eu estou apresentando para todos, mas eu não vejo a minha apresentação. Ai, será que eu vou ter que apresentar sem ver vocês? Eu vou tentar de novo, tá? Vai e não consigo ver a apresentação. Eu vou tentar fazer de novo e vou fazer uma nova guia, então. Vou colocar em tela inteira a minha apresentação, vamos ver o que acontece. Que eu não consegui ver a minha apresentação. Vamos ver como é que vai ficar. Vocês estão vendo a minha apresentação? Vocês estão vendo a minha apresentação agora? Não, agora não. Recém tinha aparecido, acho que a senhora tem que clicar lá no PowerPoint agora. Pois é. Deixa eu ver de novo. Agora sim. Aparecendo? Deixa eu ver. Eu vou ter que ficar aqui no modelo da apresentação
Isso aí, então vamos lá. Então, eu estou aqui para falar com vocês sobre o armazenamento e beneficiamento da soja, tá? E qualquer dúvida, a qualquer momento, vocês podem me interromper e questionar, tá? Se tiverem alguma dúvida também, é só prender o grito, tá bom? Como se fala. Outra coisa, vocês já tiveram disciplinas de fisiologia pós-colheita, de composição dos grãos. Eu vou dar uma retomada, se vocês acharem que é muito maçante, são alguns slides somente de início, slides introdutórios, para falar sobre a soja em si, tá? Sobre a composição dela, sobre os nutrientes que ela tem, tá? Os fatores antinutricionais que ela possui, porque se deve fazer um tratamento prévio antes do consumo da soja, tanto para humanos quanto para animais, tá? Então, eu vou falar um pouco de tudo isso na introdução aqui, só para vocês terem noção de o porquê fazer o processamento prévio, tá ok? Pode ser? Se ficar repetitivo e vocês acharem que é desnecessário, se vocês têm esse conhecimento, como é uma disciplina só que eu vou trabalhar, só essa parte da disciplina que eu vou trabalhar com vocês, se vocês acharem que é repetitivo, me avisem que eu pulo essa parte na apresentação, tá ok? Então, vamos lá, pessoal, falar então um pouco sobre a soja. Inicialmente, então, falar de onde a soja surgiu, quem é a soja, né? Então, a soja, ela é uma oleaginosa que pertence para a família das leguminosas e ela é do gênero Glycine max, né? Eu acho que isso vocês já têm algum conhecimento também sobre, né? Ela foi descoberta, então, próximo ao rio Yangtze, na China, há mais de 2.000 anos, tá? E a planta inicial que se tinha lá, nos primórdios, ela era muito diferente da planta que a gente vê hoje. Por quê? Porque ela era uma planta mais rasteira, né? E não tinha toda essa altura de cerca de 1 metro que a gente vê hoje, né? Ou um pouco menos, ou um pouco mais. Quanto aos produtos, então, desenvolvidos, inicialmente foram desenvolvidos na China, produtos para consumo humano, né? Inicialmente a soja foi usada para consumo humano. Ela não foi usada tanto para animais como ela é hoje, tá? Então foram desenvolvidos os produtos que chamamos hoje de produtos tradicionais da soja, que é o leite de soja, o tofu, os brotos de soja, pasta de soja fermentada e molho de soja. Outros países, então, outros povos também criaram outros produtos que são chamados tradicionais. O nacho, que é de origem japonesa, e o tempê, que é da Indonésia. A soja foi introduzida, então, nos demais continentes com o passar dos anos, né? Porém, essas introduções, elas falharam, por quê? Devido principalmente à falta de conhecimento e as necessidades da planta, né? Necessidades da soja que as pessoas que estavam cultivando não tinham esse conhecimento, nem do período de plantio, né? A época de plantio adequada para a soja, e por isso essas introduções nos demais continentes falharam. A introdução no Brasil consta do ano de 1901, em São Paulo, né, na Estação Agropecuária de Campinas. Porém, ela foi tentada antes, em 1882, em Minas, né? Mas a considerada na literatura é esta porque ela deu certo, digamos assim, né? Funcionou. E em 1914, ela foi introduzida no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Rosa, a qual é considerada hoje o berço nacional da soja. Foi onde que se intensificou a produção mesmo, onde foi levada para agricultores e eles cultivaram, né? Por esse motivo, é considerado oficialmente introduzido no Rio Grande do Sul, em Santa Rosa. A soja, então, ela é uma das mais importantes commodities brasileiras, né? Vocês têm noção de o que é uma commodity? Vocês tiveram aulas já de economia, né? Vocês sabem me dizer o que é uma commodity?
Se não souberem também, é só dizer, eu não sei, eu não lembro. Eu não vou falar para a Fernanda, não está valendo nota. Prof, não é tudo aquilo que não é perecível e que pode ser importado. Por exemplo, um tomate, ele não é uma commodity, mas um molho de tomate é uma commodity, por exemplo. Isso. E é uma commodity, porque ele não é perecível no transporte. Isso. Professora, Fala. Eu entendo por commodity aqueles produtos que são produzidos de maneira uniforme, indistinto da região, tem mais ou menos um padrão, quase como uma produção, comparando, né, uma produção industrial em escala de algum produto qualquer aí que... Isso. Obrigada pelas participações. Que bom que vocês estão participando. Isso, então, a commodity, ela é um produto padrão, né, e que ela é comercializada para fora do país e vai depender da demanda e da oferta, tá? Da oferta e da demanda, tá ok? Então, isso mais ou menos é uma commodity, ela precisa ter um certo padrão de produção, a soja não pode ser hoje de um jeito e amanhã de outro, né? Então, a gente percebe isso, que a soja é bem padrão. Então, isso, então, continuamos, e ela pode ser base de rações para diversos animais e de muitos outros produtos alimentícios para humanos, pois a sua aplicação é versátil e garante o destaque econômico nacional e internacional. No Brasil, a safra, então, ela está aumentando, a produção aumenta a cada safra, né? É o que a gente vem percebendo, e eu vou trazer os dados dos anos da safra passada e da safra atual, tá? Para mostrar que vem aumentando essa produtividade. Então, e ela é bem importante, essa produção da soja, pela atividade econômica, né? Por representar um papel muito importante no Brasil, né? Tanto para as pessoas que trabalham com ela, como para o complexo agroindustrial como um todo, né? Aqui, então, falar um pouco da área nacional cultivada com grãos, que a soja representa metade da área nacional cultivada. A safra 2019-2020 teve cerca de 120,9 milhões de toneladas, né, que significou um aumento de 5,1% comparado com a safra 2018-2019. E esse ano, então, tem-se a estimativa de safra 2021, feita pela Embrapa, que é de 132,4 milhões de toneladas. Teria um aumento comparado com a safra 2019-2020 de 9,18%. Então, a soja ela é bastante importante, né, para o Brasil. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a composição da soja, que eu já tinha falado que eu ia falar, e depois sobre cada um desses componentes, quanto à proteína, quanto ao óleo, umidade, os carboidratos, e quanto aos minerais ou cinzas, tá? Aí, nesse momento, assim, eu vou citar fatores antinutricionais, e é eles que depois são importantes lá nos tratamentos de temperatura, tá? As proteínas, então, da soja. Falando de uma maneira geral, quanto às proteínas, elas são muito importantes para manter a vida das nossas células, né? Vocês têm que ter uma noção do que é uma proteína e para que ela serve. Principalmente pela enzima que tem nas proteínas, né? Elas vão ser responsáveis por todas as nossas funções do nosso organismo, tá? As proteínas, então, elas são indispensáveis, porque elas ajudam na regeneração dos tecidos, atuam como catalisadores nas reações químicas que ocorrem nos organismos vivos e que envolvem enzimas ou hormônios. São necessárias nas reações imunológicas e, junto com os ácidos nucleicos, são fundamentais nos fenômenos de crescimento e reprodução. Então, de uma maneira geral, né, como eu já tinha falado, a proteína é muito importante.
Na soja, nós temos 18 aminoácidos essenciais. E os que são encontrados em maior quantidade são a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, a fenilalanina, a treonina, o triptofano, a cistina, a tirosina e a valina. Esses são os que são encontrados em maior quantidade. Quanto à lisina, ela é importante. Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar que o feijão e o arroz são um casamento perfeito. Isso é devido aos componentes que tem no arroz e que tem no feijão. Assim é a soja. A soja tem esses componentes, principalmente que tem no feijão, só que são melhorados ainda. Ela tem esse componente que é a lisina, que é muito importante, que nos cereais ela é ausente ou tem traços de lisina, tá? Então, é bem importante se consumir a soja. Quanto ao óleo, o óleo é rico em ácidos graxos, então poliinsaturados, que é o que contém os ômegas, né? O linoleico e o linolênico, né? Que são os ômegas 6 e 3, e também a lecitina. A soja, então, ela não possui amido, como a gente já sabe, e os principais açúcares que ela contém são frutose, glicose e sacarose, além de possuir um teor considerável de fibras solúveis que auxiliam no controle do diabetes, principalmente do tipo 2. O teor de minerais, então, da soja é de aproximadamente 5 a 6, sendo, como outras leguminosas, fonte de ferro, né? Que isso a gente já tem conhecimento. Constitui-se em uma boa fonte de outros minerais, como cobre, fósforo, magnésio, potássio e zinco, e também é uma fonte moderada de cálcio. No caso do cálcio, então, é bem importante salientar para vocês que quando for desenvolvido um produto para consumo humano, o cálcio tem que ser reposto no produto. Por quê? Porque uma parte já se perde, né, durante o processamento, e, além disso, a soja, ela possui pouco cálcio. Sempre que se for desenvolver um produto com soja, normalmente ele será comparado com o leite com os produtos de origem animal, né? E os produtos de origem animal, eles são ricos em cálcio, né? Que é uma característica do produto de origem animal. Se tu for desenvolver, por exemplo, para consumo humano, um extrato de soja, um leite de soja, tem que ser fortificado, então, com cálcio, para que ele tenha condições de, não vou dizer se igualar com o leite, mas para que ele ofereça ao consumidor as mesmas características do leite, porque no caso do extrato de soja, ou leite de soja, ele é consumido justamente para evitar o consumo de produtos lácteos, ou até mesmo por veganos, ou por pessoas, por indivíduos que são intolerantes à lactose, né? Enquanto verde, então, a soja é uma boa fonte de vitamina B, niacina, vitamina C e provitamina A. Quando ela é madura, ela é fonte de vitamina E e K, e também de vitamina B1, B2 e ácido fólico. Quanto aos compostos, então, fitoquímicos que nós temos presentes na soja, um dos mais importantes, então, não dizendo que os outros não são, mas um dos principais, quando se fala em saúde da mulher e problemas de menopausa, é a isoflavona. Esse é um dos principais componentes. Por quê? Porque ele é um fito-hormônio considerado muito favorável para as mulheres nesse período, né? Então, os demais também são todos componentes importantes, as saponinas, os compostos fenólicos, os fitatos, os inibidores de protease, os fitoesteróis, os polipeptídeos de baixo peso molecular, os fosfolipídios, os oligosacarídeos e os ácidos graxos poli, como eu já tinha citado, e os tocoferóis. Esses compostos, então, eles atuam na redução do risco de diversas doenças crônicas, como os cânceres, as doenças cardiovasculares, osteoporose e diabetes. E muitas outras, né,
que também a soja favorece para que não ocorra. O consumo da soja favorece. A soja, então, é um alimento que, devido ao seu teor nutricional e propriedades funcionais, deve ser incluída na dieta da população. Eu acho que essa questão para vocês é um pouco diferente do que vocês têm normalmente abordado, imagino, porque eu imagino que na agronomia se busque mais o consumo animal, não sei se eu estou enganada, ou se eu estou puxando muito para o consumo humano, e para a nossa área da tecnologia em agroindústria, até mesmo para a engenharia de alimentos, é muito puxado para o alimento humano, né? Não sei, eu penso que na área da agronomia é um pouco mais para a área de animais. Não sei se eu estou certa ou errada. Tá certo, professora. Pelo menos é o enfoque que todo mundo dá. É. Só que, se for comparar mesmo o consumo humano nessas formas de soja, é muito menor do que o consumo destinado para a produção de carne, no consumo Sim. animal, né? Consumo animal. Sim, tá certo. E, assim, uma coisa que eu posso dizer por experiência, eu trabalhei na minha tese com tofu, né? Com desenvolvimento de queijo de soja. E na análise sensorial foram 60 participantes. E desses 60, somente 20% tinham consumido tofu anteriormente, né? Então é bem estranho, porque a gente, até eu mesma, né, eu não tinha consumido antes de trabalhar. Então são produtos que são bem importantes que a gente consuma, só que não se tem um hábito, né? E mesmo que eu penso que se tivesse oferta, digamos, no mercado, ele é um produto que ele é de valor similar aos lácteos, sabe? O queijo de soja. O preço é similar aos lácteos, até um pouco menos. Hoje já acho que já estaria maior, né? Que isso faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, que eu costumava consumir e adquirir. Então, eu acho que o consumo é difícil porque o sabor do tofu ele é diferenciado, o sabor dos produtos de soja. Então, mesmo que hoje já a Embrapa tenha desenvolvido, que é o próximo assunto que eu vou falar agora, que a Embrapa esteja desenvolvendo cultivares com características mais agradáveis ao paladar e destinadas a consumo humano, ainda é difícil o consumo, sabe? Não sei se algum de vocês já consumiu o tofu ou consome o leite de soja, que é um produto que é mais acessível, mas eles têm uma característica própria, né? Então, a gente não está acostumado como os orientais estão, né? Então, eles desenvolveram os produtos à base de soja e eles estão adaptados ao consumo. Nós não. Nós ainda temos uma longa caminhada para consumir, digamos assim, uma vez por semana, né? Depois ir aumentando o consumo, né? Então, falar agora um pouco dos... Deixa eu passar adiante. Aqui da Embrapa. Então, para a soja, a Embrapa é muito importante porque foi ela que desenvolveu e que melhorou, que ajuda, favorece, que melhorou as cultivares para que elas produzissem mais e se adaptassem às diferentes regiões brasileiras, né? Então, é muito importante essa atuação da Embrapa. Ela busca, então, também desenvolver variedades de soja diferenciadas, né, cultivares, que tenham ausência do inibidor de tripsina, que é um dos fatores antinutricionais, um dos fitatos, né, e também tenta modificar o sabor característico da soja, com a ausência da lipoxigenase, que a lipoxigenase é o que dá o sabor amargo da soja, aquele sabor mais adstringente, que quando nas pesquisas assim você consome um leite de soja com ausência de lipoxigenase e com presença de lipoxigenase, você sente a diferença no sabor, sabe? Então, é bem importante esses desenvolvimentos que a Embrapa faz.
eles variam também em tamanho de semente, aumento no teor de proteínas e melhoram as condições nutricionais da soja. Eu gostaria de saber se vocês viram que a Embrapa lançou uma cultivar de soja, a 539, foi nos últimos dias. Não sei se alguém de vocês acompanhou alguma notícia sobre essa cultivar de soja e quais as características que ela tem. Alguém de vocês acompanhou? É a BRS 539. Ninguém de vocês viu? Ela tem a característica Child já, e mais uma que é do FEDEFED, que eu não vou lembrar. Resistência ao FEDEFED e a ferrugem, tá? Block, é a do FEDEFED. É Block Child, né? Então, eles lançaram agora, não faz um mês, faz alguns dias, algumas semanas. Eles lançaram essa cultivar, que ela é resistente a esses dois problemas que a gente tem, né, na soja. Uma é uma praga, né, e ferrugem também, de certa forma, né, é uma doença e afeta bastante a cultivar. Então, são duas possibilidades, uma possibilidade com duas características, né, que a Embrapa desenvolveu. Aqui, então, passando a falar, então, dos fatores antinutricionais que a gente tem, nós temos os inibidores de protease, que eles ocorrem nas leguminosas naturalmente, ou seja, eles fazem parte dos metabólitos de defesa das plantas contra os insetos, né? Só que quando a gente for consumir, ele vai ser prejudicial para o consumo humano, se for consumir uma soja sem nenhum processamento prévio, tá? E ele está também, esses inibidores de protease, eles estão associados à germinação de sementes, desenvolvimento vegetativo e à morte celular. Então, ele é importante, só que em doses muito altas são prejudiciais. O que acontece quando esses inibidores de protease, que um dos principais é o inibidor de tripsina, que tem cultivares que já têm índices menores e que a gente tem que inativar, principalmente com temperatura, com uso de temperatura, o que eles causam, né? Ele se liga à enzima tripsina, que atua na digestão das proteínas, evitando assim a absorção dessa proteína, provocando a redução no crescimento e desenvolvimento de humanos e de animais. Então, ela é uma enzima digestiva que é, digamos assim, parada, né? Que vai ter a ligação desse inibidor com a nossa enzima digestiva tripsina e vai impedir a digestão adequada e o que vai causar problemas de desenvolvimento. O ácido fítico, então, que também é um fator antinutricional, ele está presente também naturalmente na soja e ele tem, então, função tanto benéfica como deletéria, que tem efeito quelante em relação aos minerais divalentes. O que acontece nesse caso, nas deletérias? A estrutura química do ácido fítico é composta com 6 grupos fosfatos aniônicos, e os quais há átomos de oxigênio com elétrons livres, que fazem o quê? Se ligam aos minerais que estão citados ali, principalmente, ao cobre, ao zinco, ao ferro e ao cálcio. Então, ele quela esses minerais, ou seja, se liga a esses minerais e impede a absorção deles, né? Então, vai se ter deficiência desses componentes nos organismos de quem for consumir, então, dando fraqueza nesses indivíduos, tanto fraqueza óssea, como fraqueza normal, assim, do sistema da pessoa. Quanto aos benéficos, então, possivelmente ele seja responsável pelos efeitos anticarcinogênicos e antineoplásticos,
do ácido fítico no organismo humano. Então, quando ele é consumido em quantidade adequada, ele pode ser benéfico, e quando ele é consumido acima, digamos aqui, eu coloquei para vocês, acima de 10% presente no grão ou no produto, ele vai ser prejudicial, e abaixo ele vai ser favorável para o corpo, para a pessoa que consumiu, para o indivíduo, digamos, um animal também, se ele for consumir. Outro fator antinutricional é a urease, né? Que ela é destruída por condições térmicas idênticas às da protease, que é o inibidor de tripsina, né? E as lectinas. O adequado processamento, então, ele deve apresentar valores de 0,05 a 0,30, e quando comparado à atividade ureática do grão, é de 2 a 2,5, então tem que se diminuir bastante a atividade ureática, e através da temperatura ou de tratamentos térmicos é possível diminuir. Aqui, então, eu vou começar a falar, essa foi uma parte mais introdutória, agora eu vou começar a falar sobre os pré-requisitos para um bom armazenamento, tá? Que acontece a partir do momento que uma unidade de recebimento recebe grãos, tá? Eu acho que vocês já conhecem, digamos, a Cotricampo, já tiveram contato com unidades de recebimento, né? Não só a Cotricampo, né, mas uma que aqui para nós é conhecida e é forte, é a Cotri, né? Então, inicialmente tem que se fazer uma limpeza desse grão, controlar a umidade e a temperatura, fazer uma correta aeração, usar equipamentos e operações tecnicamente corretos, fazer o controle de pragas e sempre ter capacitação para que ocorra um bom armazenamento. Aqui nós temos, então, um fluxograma do processo de armazenamento da soja, onde inicialmente a soja chega nas unidades de recebimento, ela vai passar primeiro pela análise de umidade e de impurezas, né? Depois ela vai ser classificada e vai ser recebida, né, armazenada. Se a soja está limpa, né, ela vai direto para, como soja seca, e vai ser ensilada. Se ela não está limpa, ela vai ter que passar por uma limpeza, como está mostrado ali no lado esquerdo. E se ela não estiver seca, depois da limpeza, ela vai ter que passar por secagem, para só então ser ensilada. Tem que se controlar depois disso a temperatura, né, dos silos, para avaliar se precisa aerar ou não. Se a temperatura está dentro do limite, né, ela pode ser carregada e tem o fim do processo, no caso, né, se a soja foi comercializada. Porém, se a temperatura não está dentro do limite, tem que se fazer a aeração, como está mostrado ali no fluxograma, e se apresentar temperatura, então, dentro do limite, ela pode ir para o carregamento e o fim do processo, e se ela ainda assim não apresentar uma temperatura, após a aeração, ainda não apresentar uma temperatura ambiente ou cerca de 20, 25 graus, ela precisa passar por uma transilagem. E ela é difícil porque normalmente não tem silo vazio, né? Não tem um silo disponível para fazer essa transilagem, e normalmente se faz a aeração mais forçada para conseguir diminuir essa temperatura. Aqui eu trouxe para vocês alguns determinadores de umidade, que essa seria uma atividade interessante levar para a sala, né? Fazer uma atividade prática de medir a umidade, porque eu penso que alguns de vocês vão ter contato com isso, né? Esses medidores já são com infravermelho, né, e digitais, e eu, assim, vou dizer a minha opinião sobre esses equipamentos, porque tem que se fazer muitas medidas para se ter vamos dizer assim, um resultado adequado. Por quê? Porque tu pode pegar um grão um pouco mais úmido, grão um pouco mais verde, né? Você vai ter só aquele ponto que você vai colocar o infra, né? Que vai passar o infra, que vai ler essa umidade.
Então, o defeito, a dificuldade desses equipamentos é esse, né? Você tem que fazer várias leituras para ter uma leitura mais próxima da realidade possível. Esse aqui, ele já está bem obsoleto, digamos assim, ele já é um equipamento mais antigo, para leitura de umidade, só que ele, para mim, ainda é um dos que dá o resultado com mais exatidão, que tu não precisa ficar repetindo, que tu até repete, em alguns casos, por dúvida, né? Mas, normalmente, o resultado que tu tem é o resultado que é o mais próximo da realidade. E aqui, o grão, digamos, verde, o grão mais seco, não vai influenciar tanto na leitura, ele vai ter uma leitura mais uniforme dos grãos. Depois de feita a umidade, então, digamos, vai para o equipamento de limpeza ou pré-limpeza, né? Que esse aqui é só para pré-limpeza para armazenagem. Quando você vai fazer sementes de soja para plantio, tem que se passar por mais um processo de limpeza. Mas esse aqui é o de pré-limpeza para armazenamento em silos. Eu destaquei ali com as setinhas, né? Então, para vocês verem o tamanho e onde entra o vento, onde é a entrada de grãos e onde sai o resíduo mais leve por exaustão. Vocês conhecem esses equipamentos, assim, vocês já viram, já visitaram alguma unidade de recebimento de grãos? Sim, já vi funcionando, mas, tipo assim, bem certo o funcionamento, isso eu não sei como é que é. Mas Sim. já vi. Já viram, conhecem, pelo menos, assim, de ver o equipamento? Sim. Tá bom. Então, eu vou tentar mostrar para vocês um pouco como que funciona, tá? Qualquer coisa, podem perguntar se não entenderam, mas eu deixei bem o esquema ali para ficar mais lúdico, tá? Então, a entrada da soja, na parte de cima ali, que vocês podem ver, por um cano um pouco mais fino, né? E o cano mais grosso ali é a parte que vai sair a primeira sujeira, a sujeira mais leve por exaustão. E tem a entrada de vento também, que aqui não dá para ver a bombinha, o motorzinho, mas tem um motorzinho que faz a entrada de vento ali e tira as primeiras folhas, né, os primeiros resíduos. Depois, as sementes vão caindo, né, para a primeira peneira, que é de 18 milímetros, onde vão ficar retidos nessa peneira os materiais maiores, tipo as vagens verdes e os paus. Já coloquei ali bem descrito para vocês saberem, né? Aí dessa peneira cai para as próximas duas, que elas são de 11 a 3,5 milímetros. Essa parte é dividida em duas, né? Então vai cair nas duas de igual maneira. A da direita cai na primeira peneira e a da esquerda cai na segunda dupla de peneiras. E o que é menor que 3,5 milímetros vai ficar nas bandejas de baixo e vai sair como resíduo. Do lado esquerdo desse equipamento, nesse caso bem exato, vão ficar armazenadas as bolsas ou baldes, né, então recipientes que coletam os resíduos tanto os maiores quanto esses menores de 3,5 milímetros, tá? E a soja é considerada entre 11 a 3,5 milímetros, e ela vai cair nessa parte que é mais perpendicular aqui, mais vertical, e vai cair dentro do elevador. Aí pode levar tanto para o silo seco, né, quanto pode destinar, né, ou quanto para o secador. Quanto à secagem, então,
falar um pouquinho sobre como é feita e os diferentes tipos de secagem que se tem, que se pode ter, né? Aqui, então, eu estou mostrando uma imagem da secagem natural. E eu gostaria de saber se vocês têm noção, então, de por que fazer a secagem. O que a gente vai evitar, principalmente, digamos, na soja, de acontecer. Por que a gente deve fazer essa secagem? Alguém de vocês saberia me dizer? O que eu vou evitar se eu tiver uma correta secagem, um correto armazenamento da soja? Bom, professora, eu não sei, mas acredito que pela presença de alta umidade, problemas de fungos, etc. e tal, que vão deteriorar o produto, né? Isso, muito bem. É isso aí. A alta umidade, então, ela vai favorecer o desenvolvimento dos fungos e das bactérias, e vai continuar, a soja vai continuar realizando as reações metabólicas normais que ela teria, né? O que acontece com, por exemplo, uma fruta? Ela tem a morte senescência, né? Ela vai ir para a podridão. Se tiver muita umidade na soja, a soja também vai acontecer isso, né? É a morte dos tecidos, né? Ela vai ir deteriorando e acaba se perdendo também, né? Então, tem que se reduzir a quantidade de água. No nosso caso, aqui no Brasil, é para em torno de 13% de umidade. Então, reduzir sempre o teor de umidade, controlar essa umidade, para se conservar a matéria e o alimento, então, a soja, seca. Para as condições brasileiras, como eu já falei, é 13% de umidade. E quanto à atividade de água, então, nos alimentos ela varia de 0 a 1, a atividade de água. Quando ela tiver 13% de umidade, a soja, por exemplo, a umidade dela está bem abaixo de 90%, bem abaixo de 0,9, que é aqui a atividade de água. Desculpa, eu acabei explicando, não sei se eu me expressei da maneira que eu queria. Quando se baixa a umidade para 13% na soja, a atividade de água dessa soja, ela já está abaixo de 0,9, que é um índice que para alimentos é considerado bom, porque já vai impedir o desenvolvimento tanto de bactérias e fungos. As bactérias, elas são controladas, como diz ali no último parágrafo, a 0,9 de atividade de água. Os fungos, eles precisam um pouco mais de umidade, em torno de 9,95, mas controlando um já vai controlar o outro também, tá? Então, os grãos, quando eles são levados para secagem, a gente deve considerar que eles são grãos, sementes higroscópicas, né? Ou seja, eles perdem ou ganham umidade de acordo com a umidade relativa, né? Eles vão fazer trocas de gasosas e vai depender do microclima da superfície que eles se encontram, para que ocorra a secagem ou a umidificação do grão. O sentido do fluxo e do vapor também durante a secagem, eles são um ponto bastante importante para que ocorra a maior secagem ou não. Então, aqui eu trouxe, só para vocês entenderem um pouco melhor, quanto à umidade relativa do grão, quando ela for maior que a umidade relativa do ar, vai ocorrer o quê? A secagem do produto. Quanto à umidade relativa do grão for menor que a umidade relativa do ar, vai ocorrer o quê? O umedecimento do produto. Por isso que é tão importante avaliar a soja que está estocada, sementes que estão em estoque, tá? Por quê? Porque a semente vai tirar a umidade do ar quando elas estiverem em proporções diferentes.
Quanto a umidade relativa do grão e a umidade relativa do ar, então, forem iguais, vai ocorrer o equilíbrio higroscópico e não há fluxo de vapor. Aqui, então, as etapas de como ocorre a secagem do grão. Tem até uma imagem ali bem explicativa, bem autoexplicativa. Primeiro, você vai ter o calor, que vai chegar no grão, né? Que o calor do ar vai entrar no grão, né? E vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o grão libere a água, né? E essa água fique no ar. E o que vai acontecer com essa umidade, né? Essa umidade vai ter que sair desse espaço, vai indo para o ar, né? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer dentro da semente, dentro da soja. Então, aqui os processos de diferentes secagens, então, que a gente tem, tanto a natural como a artificial. Na natural, a gente utiliza o sol, né, a radiação solar, e vai ter menos agressão aos grãos, né, uma menor agressão. Por quê? Porque não vai ter tanto contato com equipamentos, com peneiras, com diferentes materiais, né. E depende, nesse caso, a natural, das condições climáticas. A artificial, então, que vai ser sistema de aquecimento do ar, de fornalhas a lenha ou queimadores de gás, sistemas de movimentação de ar por ventiladores, sistemas de movimentação dos grãos, então que vai precisar elevadores de caçambas e transportadores helicoidais, né? Então tem essas duas formas, e eu vou mostrar cada uma dessas formas. Aqui, então, a secagem natural, que é feita a céu aberto. Para a soja, normalmente ela é colhida seca e dificilmente você vai ver soja assim para secagem natural, né? Pelo menos eu não tenho recordação assim de soja colocada para secar. Mas milho, sim, né? Mas soja, bem mais difícil. Trigo, também. Mas soja, bem pouca coisa que eu tenho lembrança. Então, aqui mais um fluxograma, então, para mostrar cada um dos tipos de secadores de alta temperatura, que tanto a natural como a artificial, na artificial a gente vai ter divisões, que vão ser feitas a secagem em baixa temperatura e alta temperatura. Na alta temperatura, então, tem-se diferentes secadores, tá? Que podem ser utilizados. E na baixa temperatura é normalmente um modelo só que se tem conhecimento. E se vocês têm um pouco de contato com a Emater, esses os silos que normalmente a Emater desenvolve para agricultores, eles têm um custo menor e eles levam mais tempo para secar, mas eles são bem eficientes. A secagem, então, a baixa temperatura, que é esse que eu estava falando, ele é assim, ó, só para mostrar para vocês. O produto, então, é colocado dentro do secador e vai secando e o ar quente vai subindo, sendo injetado ar na parte inferior e a umidade e o calor vão subindo, né? E tem sugadores, ou seja, exaustores, na parte superior, que vão retirando os vapores. Então, o ar de secagem é aquecido, no máximo 10 graus acima da temperatura ambiente, então, uma secagem bem lenta. Os secadores dessa modalidade configuram-se como silos, né? Então, são pequenos silos, ou até grandes estruturas, um fundo perfurado, ou seja, para permitir que entre o ar, né, que o fluxo de ar passe por entre os grãos, tem a capacidade estática máxima de 300 toneladas, a altura do cilindro máxima de 6 metros. A secagem pode durar de 15 a 30 dias, né? Então é uma secagem mais lenta, até devido ao uso só de 10 graus acima da temperatura ambiente, né? Mas ele é bem eficiente. Não sei se alguém de vocês tem
conhece algum desses silos, eu conheço um caso que o produtor perdeu 1.000 sacas de milho. Ele colocou dentro do secador e quis economizar energia elétrica e deixou ligado por somente 15 dias a secagem, né? E quando vê nesses 15 dias, decidiu que, né, não ia gastar mais luz, que ele tem um certo gasto de luz, né? Quis economizar e o milho não ficou seco, e a gente sabe que o milho é bem mais propenso a fungos, né, e tal. E teve a perda da produção toda do silo, que ele estava com em torno de 1.000 sacas. Então, é bem complicado isso, tem que se fazer o controle, tem que se fazer a secagem adequada, medir a umidade, acompanhar, tá? Então, isso, depois vocês vão perceber que o que vocês aprendem em sala de aula, às vezes, vai ser difícil convencer o produtor de que ele tem que fazer determinadas atividades com uma metodologia certinha, né? Tem que ser assim. Então, vocês vão perceber que, às vezes, convencer o produtor a gastar um pouquinho mais é difícil, né? Não sei se vocês conhecem esse tipo de silo ou não. Alguém conhece esse silo? Tem que cuidar também por causa não pode ligar um dia que está muito úmido também, né? Pode acontecer de tu colher e colocar lá e talvez dar uns 4 dias de chuva que tu não consegue nem ligar o ventilador. Daí já tem risco, né? E tu sabe por que isso acontece? É devido à alta umidade do ar, né? Então tem que se ter esse cuidado também. Então, tem coisas que a gente aprende só na prática, né? Que não adianta eu vir aqui e dizer, é assim, em 30 dias está sequinho. Mas, assim, tem que avaliar, tem que, né, medir aquela umidade, sabe? Controlar direitinho. E, no caso também, se for querer secar trigo, tem que trabalhar com a capacidade menor, porque o trigo é mais difícil de passar o ar que o milho. Daí Sim. eles recomendam, tipo, com trigo, trabalhar só com 70% ou 60% da capacidade dele. Isso eu também não sabia. Não tenho contato, assim, muito com esse tipo de silo. Eu conheço, mas não assim, no dia a dia. Aqui na região da Quarta Colônia é bastante utilizado para armazenar arroz, né? E aqui a maioria não tem o secador, né? Como ele só seca com ar natural, né? Que nem o Vinícius falou, né? É uma parte que é muito complicada, essa parte da umidade. Esse ano foi um ano mais seco, até que já conseguiu secar uma boa parte da produção, né? Mas quando é um ano que é mais chuvoso, ou que nem agora as manhãs estão ficando com sereno e coisas que tem uma umidade relativa do ar alta, para secar é complicado. Sim, dá para entender, né? Mas tipo a secagem, aí tu fala não em silos, ou em silos também? É em silos, porque tem uma turbina que só é só colocado ar natural, não é aquecido. Tá. Essa é a diferença, tá, ok, entendi agora. É porque a turbina, ela vai ter um menor potencial de secagem, até porque tu vai colocar o ar que tem na área externa do silo ali, né, que também tem uma alta umidade. Isso aí. Então, vai sempre se equiparar ao ar presente no ambiente que ele está, né, ele ou vai perder ou vai ganhar. Então, se está fora, bem úmido, às vezes nem vale a pena ligar o exaustor, né? Exatamente. Então, tá. Então, eu vou continuar falando dos demais silos, então, que são possíveis. Agora, então, já com os silos de secagem de alta temperatura, né? Que é aqueles que eu tinha mostrado antes. Então, as temperaturas sempre são mais altas ou superiores a 10 da temperatura ambiente. E quanto ao sentido de fluxo de ar de secagem e de massa, eles têm esses 5 tipos diferentes, que é o de leito fixo, o fluxo cruzado, os fluxos contracorrentes, os fluxos concorrentes e os fluxos mistos. Esse aqui, então, é um de leito fixo,
que também eu conheci quando eu era criança, que eu lembro desses secadores, e ali também teria que se movimentar esses grãos depois de 3 horas por um sistema mecânico ou não. Ou não, ali no caso, é a pessoa entrar ali nessa câmara de secagem, né, que é uma câmara aberta, e a pessoa fazer a movimentação, né, quando não se tem o equipamento que fazia o giro, né, para fazer a movimentação. Ele dispõe, então, de uma fornalha a lenha, um ventilador e uma câmara de secagem. Nesse aqui tinha-se pouco controle na época, eu lembro, e normalmente era queimado o cheiro que tinha, principalmente no milho. O milho é um grão que tem um teor maior de umidade. Então, era um produto que não tinha uma qualidade, vamos dizer assim, boa, uma qualidade sensorial boa, assim, tá? Secadores, então, de fluxo cruzado, esse eu não conheço, mas, enfim, só para mostrar, pessoalmente eu não conheço, mas só para mostrar para vocês que ele vai ter a entrada de grãos em fluxo cruzado e que embaixo eles saem secos, né? Então, ele é um dos mais difundidos mundialmente devido à fácil construção, tá? Os de fluxo contracorrente, né, então, é similar ao que eu apresentei antes para vocês, então, ele tem a entrada também por baixo, tem as medições de temperatura ali na lateral, porém, esses termostatos, eles podem estar em diferentes locais, né, não necessariamente só na lateral, e vai ter o ar saindo na parte superior, o ar quente, né, o vapor, com exaustores na parte superior. Os secadores de fluxos concorrentes, então, é através da secagem com ar, e os grãos têm o mesmo sentido de deslocamento do que o ar. Então, eles são para grandes alturas, né? São construídos, são grandes estruturas, vários estágios de secagem e descanso do grão, e circuitos de reaproveitamento do ar de secagem. Eles são menos eficientes, por quê? Porque eles vão no mesmo sentido do grão, e, porém, eles podem reaproveitar o ar quente. Os secadores, então, de fluxo contracorrente são fluxos de grão e de ar de secagem ocorrem em sentidos contrários, né? O fluxo de grão no sentido da gravidade, ou seja, que cai, né, de cima para baixo, no sentido vertical, e o fluxo de ar de secagem no sentido ascendente, ou seja, de baixo para cima. Ascendente quer dizer subir, né? O sistema de movimentação de grãos é associado por acionado por um termostato que movimenta o avanço da frente de secagem, ou seja, quando atingiu determinada temperatura, que no caso é 70 graus, vai fazer a movimentação dos grãos. Esses aqui, então, são os secadores de fluxos misto, que é similar a esse aqui que está explicado aqui do contracorrente, tá? Eles são fluxos de ar quente e entrada de ar frio e sucção do ar frio. Dentro eles têm esses favos, né? Então, que vão ser preenchidos com soja. E esses aqui são os secadores que nós temos aqui. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, que tem na unidade aqui da Cotricampo. Não sei se vocês chegaram a fazer alguma visita, alguma unidade de recebimento, porque a maioria delas é esse fluxo que tem. Vocês conhecem, sabem como funciona a parte interna, como é feita a secagem, onde entra o ar quente, onde sai? Não. Não, quando vocês visitaram ou não visitaram? Nunca visitei. Nossa, que pena. Então, assim, só para dizer,
que as unidades de recebimento aqui próximas de nós, elas têm esse sistema de secagem, normalmente. Esses aqui são os que têm mais, como é que eu vou dizer, maior capacidade de secagem. A capacidade deles é de 15 a 250 toneladas por hora, tá? Eles vão secando em fluxo contínuo, então, e tem fluxo de ar misto, quente e frio. Aqui na unidade da Cotricampo, ela tem capacidade de secagem de 150 toneladas por hora, tá? Então, tem secadores maiores do que o dessa unidade. Porém, já é um equipamento bem grande, bem potente. Então, só para mostrar para vocês aqui, eu vou tentar mostrar com o mouse para vocês entenderem um pouquinho de como funciona, e eu vou tentar mostrar. Qualquer coisa vocês me perguntem, e até onde eu puder explicar eu vou mostrar, eu vou tentar explicar. Você vai ter a fornalha, então aqui o aquecimento, vai ter a entrada de calor nessa parte aqui, e aqui podem ter essas câmaras de secagens com bloqueio de ar, que está mostrado aqui na seta, né? Aqui também tem mais um bloqueio para repouso, ó, nessa parte aqui, mais um aqui, porém essas podem ser únicas também, em alguns casos, tipo ter a secagem contínua daqui até aqui, tá? E dentro dessa estrutura, dessa parte aqui do meio, vai ter esses favos, né, que vão ter a entrada e saída de calor nesses orifícios aqui, tá? Quando entra nesse orifício aqui o calor, ele vai passar por toda ela aqui e vai subir até bater aqui e passar para o próximo, tá? Não sei se eu fui claro o suficiente. O grão da soja vai estar armazenado em volta aqui por fora, tá? E é assim que é feita a secagem, e o vapor quente entra nessa parte aqui e sai nessa parte aqui do outro lado para cima, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona internamente aqui a secagem do grão. Como a umidade entra aqui, vai para cá e vai para lá, vai subindo, né? Vai indo, ela no momento vai ter que sair, né? O ar quente, o vapor. E esse vapor, ele sai aqui por exaustão, por exaustores, né, do processo de secagem. Os grãos entram nessa parte aqui, como eu disse, na parte superior, e vão descendo até encher os favos e até encher o secador, de acordo com a capacidade que ele tem de armazenamento. Então, seria mais ou menos isso. E eu gostaria de mostrar para vocês uma imagem aqui de um secador, que vocês podem observar que tem, aparentemente, né, para quem não conhece, vai pensar que é fumaça, né? Mas não, é todo o vapor que é retirado de dentro do secador pelos exaustores. É o vapor de água mesmo, é a umidade dos grãos. É só uma imagem que eu achei na internet para mostrar para vocês de como que funciona. Quanto à qualidade, então, após feita a secagem, a gente tem que avaliar e monitorar essa secagem, como eu já tinha falado antes, né? Avaliar se está seco, se não está. Como o colega falou, avaliar como está a umidade relativa do ar, né? Se quando está mais úmida também tem que acompanhar a secagem do grão. Se a secagem, então, ela for executada de uma maneira não adequada, a secagem pode atuar como uma inoculadora de problemas, ou seja, que problemas que a gente vai ter nos grãos? Problemas respiratórios, desenvolvimento de fungos e suas toxinas e a deterioração. É o que eu falei há pouco, né? Se tiver uma alta umidade, o grão vai continuar fazendo as reações dele.
reações metabólicas normais de senescência, né? Porque ele já está maduro, ele vai senescer, ele vai ir para, digamos, para podridão. Então, tem que se evitar tirando o teor de água. Exigências de mercado, então, quanto à soja, é importante que se controle a acidez, pois ela compromete o refino do óleo. A maior parte da soja que é produzida e que é utilizada para alimentação de animais, ela precisa antes passar pela degoma, ou seja, a extração do óleo. E nessa extração do óleo, o óleo vai ser destinado ou para o refino, né, propriamente dito, para consumo humano depois, ou para a indústria ou para a indústria. Né? Então, é necessário que se controle essa acidez, ou seja, quanto mais tempo a soja passar em silos e mais tempo ela passar com uma umidade ou com algum outro problema, pior vai ser esse óleo e mais difícil ele vai ser de tornar ele mais puro e mais básico, digamos assim. Por quê? Porque uma alta acidez do óleo de soja, você vai usar muito produto básico, ou seja, nesse caso específico, é utilizado a soda cáustica, né? Então, mais soda cáustica você vai ter que utilizar para neutralizar essa acidez da soja. A qualidade dos grãos, então, ela não pode ser melhorada durante o armazenamento. Então, não adianta você achar que uma soja colhida verde, podre, você vai armazenar, ela vai melhorar a característica. Ou misturando com uma soja boa, vai melhorar a característica, que não vai. Então, uma vez característica da soja, de qualquer outro produto, outra oleaginosa ou outro cereal, não vai melhorar com o armazenamento. Aqui, então, eu trouxe para vocês imagens de diferentes tipos de armazenamento que se tem especificamente para soja, né? Para milho, se faz, às vezes, outras estruturas, né, para trigo, mas normalmente para soja podem ser utilizados esses bolsões que a gente chama. Eles são para curtos períodos de armazenamento, porém podem ficar por maiores períodos, e são para serem destinados logo para a indústria, são os que vão primeiro para processamento. É uma forma quando a soja, ou o produto que vai ser armazenado, está seco. Né? Isso aqui não é para um produto que não está bem seco. Os silos, então, os horizontais, também nós temos, não sei se vocês conhecem algum, são os silos graneleiros, que a gente diz. Esses silos aqui, eu conheço da Cotri também, né, só para citar. A Cotricampo aqui na unidade de Três Passos, ela ainda tem um silo desses. Porém, ele tem as dificuldades dele, né, tem os problemas. E aqui na unidade em Três Passos, lá pela década de 70, quando a Cotricampo foi construída, ele foi o primeiro silo a ser construído. E só que depois veio a modernização, né, com os silos verticais, né, no caso. Porém, esse foi o primeiro que foi construído aqui na unidade de Três Passos. Ele é para uma estocagem temporária, até porque ele fica muito aberto, ele tem muita troca de umidade, né, do grão para o meio ambiente, e do meio ambiente para o grão. E ele tem 3 coisas que ficam mais difíceis de controlar quando é armazenado dessa forma. A compactação é um deles, o mofo e a umidade, e é difícil fazer o controle de pragas. Imagina fazer um controle de pragas aqui, né? Fazer um controle, por exemplo, de ratos, nesse caso, nesse silo, né? Quase inviável, né? Claro que eles têm os controles externos, né, com as caixinhas e tal, mas já por ter disponível a soja, já fica difícil de controlar, né? Por ter disponível qualquer grão, né? Eu acho que quem trabalha no interior e tem contato sabe que os roedores são difíceis de controlar quando se tem a disponibilidade do produto ali, e ali ele é acessível, né?
E tem todo o perigo de contaminação, né, desse alimento tanto pela urina quanto pelas fezes desses animais. Alguém de vocês tem contato com, ou teve já, com algum desses silos verticais, quer dizer, desculpa, horizontais, que são esses silos abertos? Então, sim, aqui em Portela, onde é que era a antiga Cotrijuí, tem um desses. Hoje eles ainda botam, a Cotricampo alugou, no caso, eles botam um pouco de milho ainda, mas estão usando mais para guardar adubo e coisa. Mas para grão é muito pouco. Porque fica difícil, né? Não tem ali controlar alguma praga é bem mais complicado, né? E outra, ou for armazenar o milho, é pior ainda para a umidade do ar, né? E a umidade do milho é bem mais. O milho pega a umidade com muito mais facilidade do que a soja, até pelo tamanho do grão, né? Então, bem complicado de armazenar, mas foi o que se tinha inicialmente, né? Então, tudo melhorou, sim, mas era o que se tinha, vamos dizer assim, nos primórdios, eram os primeiros silos, né? Eles têm também o sistema de exaustão, tem todo o sistema que tem no silo vertical, porém ele tem menor proteção, né? Não tem como tu controlar umidade, o mofo, né? Só se tu vai fazer uma nova secagem, que era o que se fazia há anos, né? Eles secavam e ressecavam os grãos. Aqui, então, diferentes tamanhos de silos verticais, só para vocês terem o conhecimento de como são, né? Porque esses são os tradicionais, é os que se tem por aí, né? Então, depois dessa parte dos silos, de como é ensilado, eu vou falar um pouco de como se processa a soja, né? De como ela pode ser processada. Então, para a soja, como você precisa diminuir os fatores antinutricionais, são necessários processos antes de se fazer tanto a extração, antes de se fazer a extração do óleo e antes de se fazer a produção da ração propriamente dita. Então, dois processos são os principais, que é a tostagem e a extrusão. Dentro desses dois, tem diversos tipos de tostagem que podem ser realizados e diversos tipos de extrusão, tá? Diversos tipos de extrusores. Então, a tostagem, como o próprio nome diz, é dar uma torrada na soja, tanto antes da extração do óleo, como depois da extração do óleo. Então, você vai ver que vocês vão ver que tem diferentes usos da soja de maneira diferente, tá? Existem tostagem em cerâmica quente, tonel rotatório e em secadores de grão convencionais. Então, na tostagem por tambor rotativo, vai se usar o fogo direto no grão, né? E isso vai ter grãos, às vezes, uniformemente tostados, né? Então, nesse caso, você vai precisar analisar a solubilidade e o índice de atividade ureática. Para quê? Para avaliar se foi retirado, se foi inativado todos os inibidores e os fatores antinutricionais. Na tostagem por vapor úmido, que esse já é uma tostagem feita depois da extração do óleo. Na primeira parte, vai se buscar o quê? Eliminar o solvente, ou parte do solvente, tá? E no segundo momento que é feito realmente a tostagem. Ou seja, que tu vai eliminar o solvente e vai ajustar a umidade para a umidade que você precisa para o produto. Tostagem por vapor seco também, então, que é um processo que envolve o cozimento da soja com ar seco, aquecido em temperaturas de 100 a 170 por em torno de 20 minutos, dependendo do tipo do equipamento.
A tostagem por jet exploder, então, que ele vai subir a temperatura até 315 graus e vai baixar essa temperatura para em torno de 120 a 200, com o objetivo de elevar a temperatura acima do ponto de ebulição da água. E isso faz com que o grão rompa e elimine, facilite, então, a saída, não vou dizer elimine, mas que facilite a saída do óleo, que vai ser, que a soja, então, vai passar por uma compressão e laminação. Eu coloquei ali como é o soja laminado que sai, né, a partir desse processo. Então, nesse também vai ter os dois processos em um só, ou seja, a extração do óleo e o farelo, a ração quase que pronta. Pode-se ter a micronização. O que é essa micronização? É a transformação da soja em um grão fino, né? Então, ela pode ser de diversas formas, que pode ser por compressão de ar, que você vai usar o airjet mills, ou seja, que são moinhos que injetam ar, né? E que esse ar vai fazer a soja entrar em choque com as paredes e vai diminuindo o tamanho até o tamanho específico que você desejar, né? E esse processo garante uma moagem ultra fina, né? Até o ponto que a gente precisar, né? A extrusão, então, tem-se diversos equipamentos de extrusão. E o que é essa extrusão? Para quem conhece um equipamento de extrusão, aqui na feira, na FEICAP, na última que teve, tinha um grupo que trouxe uma extrusora, era da BIM Galvão, é a mesma que eu peguei aqui, nem lembrava, mas é a BIM Galvão, a marca, que trouxe esse equipamento para a feira. E eles extrusavam a soja ali para mostrar como funcionava. Eu vou tentar mostrar para vocês como que funciona, dizer onde que entra a soja, onde sai o óleo, o produto, e como que sai, tá? E como funciona a extrusão, né, no caso. Aqui, então, a soja é colocada dentro desse tofão, digamos assim, em cima ela é aberta, essa parte, vai colocar a soja, e já no início da rosca aqui, vai ser espremido para a saída do óleo. O óleo fica naquelas bacias brancas, na parte inferior ali do equipamento. Depois disso, a soja, ela continua sendo comprimida nesse equipamento, aqui, nessa parte, por uma rosca sem fim, e ela vai sendo aquecida, né? No início da extração do óleo, não tem aquecimento. O óleo sai aqui por extração a frio, nesse tipo de equipamento. E depois, a soja vai sair por baixo aqui, ela vai cair aqui, saindo aqui, caindo aqui, e vai para lá, para então sair e ser acondicionada nessas caixas, digamos assim, tá? A soja sai nesse formato que está mostrado na figura. Então, ela sai desengordurada e pronta para ser utilizada nas rações. O óleo aqui daí, ele pode ir para refino ou para outras indústrias. Aqui, então, o que faltou dizer? Ele é um processo short time high temperature, ou seja, um tempo curto com temperaturas altas, né, e o uso da pressão, né, para explicar um pouco melhor a extrusão. E a soja vai liberar o óleo por fricção mesmo, ou seja, você vai colocar a soja e ela vai sendo prensada. O equipamento é similar, para fazer uma comparação, com a moenda de carne, tá? Com a moenda que você tem para fazer salame ou carne moída,
sabe? Porque esse equipamento também é um extrusor, só que é um extrusor para produtos de origem animal, digamos assim, para produtos mais moles. E no caso dos extrusores, então, a prensa é tão fechada, tão prensa mesmo, que essa fricção vai fazer a extração do óleo a frio. E essa temperatura que vai atingir ali, então, que vai ser normalmente acima de 100 graus, que vai sair o produto lá no final, faz com que diminua, então, a atividade tanto de micro-organismos dessa soja extrusada, e também vai controlar a umidade desse produto, né? Então, vai impedir que cresça, que tenha outros desenvolvimentos. Essa é uma extrusão normal, daquele equipamento que eu mostrei. Tem-se outros tipos de extrusão, que é o a seco ou a extrusão úmida, né? A extrusão a seco, então, tem que ser feita uma pré-moagem da soja antes e uma secagem do produto no final. A extrusão úmida, ela é um equipamento diferente que tem a injeção de vapor quente, e os produtos são mais uniformes e laminados, para ter um controle melhor ainda dos fatores antinutricionais. Quanto ao micro-ondas, que também é uma forma de processamento, então, da soja, um pré-processamento, digamos assim, um processamento prévio da soja, né? Ele é similar ao micro-ondas que nós temos, que vai fazer o quê? A vibração das moléculas, e essa vibração vai passar por condução para os demais, e vai fazer a vibração das moléculas de água, gordura e açúcar, e vai aquecendo. E esse calor vai sendo transmitido, e uma vai se chocar com a outra, fazendo vibrar, e vai realizar o cozimento de fora para dentro. Quando estiver na saída do micro-ondas, os grãos são submetidos a uma corrente de ar frio para resfriar o produto, e daí finaliza o processo. Então, é um processo também considerado rápido, porém mais oneroso quanto a custos. Cozimento, então, tem-se diferentes processos de cozimento, onde pode ser utilizado tanto a soja imersa em água em ebulição, tanto com vapor de água quente passando pelos grãos, né, e onde o grão também vai adquirir umidade. Enfim, são diferentes tipos de cozimento que podem ser realizados, de acordo com, na maioria dos casos, a quantidade que se precisa processar. Então, para os alimentos, no caso da soja, para desenvolvimento de produtos para animais, seriam normalmente isso que é feito, esses processos, antes do desenvolvimento das rações. Para consumo humano, já tem outros produtos que podem ser desenvolvidos de maneiras diferentes. Eu trouxe aqui o leite de soja, os brotos, o tofu, né, e a soja verde, né, que também pode ser consumida por humanos, né, e até é muito indicada para consumo. Alguém de vocês aqui já teve a oportunidade de consumir brotos de soja, tofu, eu estou falando errado, tofu, ou algum outro produto à base de soja, ou que tem o hábito de consumir o leite de soja, ou a proteína texturizada de soja? Não. Não, tofu, nada, o leite, nenhum produto assim? Não. Eu já experimentei o leite de soja, né? Esse comprado no mercado e coisa, mas aí tu lendo ali, não sei, não levei muita fé. Hoje eu penso que daqui para frente, já há alguns anos, a pesquisa tem melhorado a qualidade desses produtos, até porque você tem cultivares melhores para a extração de leite, né?
que vai ter um sabor mais suave, vamos dizer assim. Mas quando surgiram os extratos, eles eram bem mais, como eu vou dizer, difíceis de consumir. Esse termo eu vou usar para não dizer ruim ou, né, muito ruim, porque, na verdade, esses produtos a gente não tem paladar para consumir produtos à base de soja. A gente tem que ir se adaptando e tem que começar a consumir aos poucos, consumir um pouco aqui, um pouco ali, tá? O próprio tofu, que aqui na nossa região é bem pouco disseminado, eu acho que muito pouco conhece, sabe? Se na região lá que eu fiz a análise sensorial, que era a região de Erechim, que tem disponibilidade desse produto lá, no mercado, é comum encontrar, aqui não se encontra, então é difícil. Professora, só uma Pode questão falar. aí. Pode falar. No início ali, a senhora colocou desses inibidores de enzimas, acho que são, né? Alguns deles que são prejudiciais à saúde, coisa e tal. Eles são produzidos, alguns deles, pelo metabolismo secundário das plantas, não sei se estou exato nisso aí, mas nos brotos, eles não têm esses teores altos, ou às vezes, ou de repente nem tem esses teores de desses inibidores, alguma coisa assim? Bem interessante. Não sei se eu fui claro. Eu não entendi o que você quis dizer. Nós, na URI, no programa de pós-graduação, nós temos uma pesquisa com brotos, tá? As cultivares de soja utilizadas para broto já são cultivares geneticamente modificadas ou com alguns componentes a menos ou a mais. Nós temos a cultivar 267, que foi desenvolvida pela Embrapa sem teores de lipoxigenase e com sabor mais a 267 sem lipoxigenase, desculpa. Então, nessa, você já vai ter um sabor mais agradável, e no momento que tu for fazer o broto, fazer o desenvolvimento do broto, foi avaliado quantos dias de germinação eram necessários para poder consumir com segurança, tá? Porque a partir do momento que o broto começa a se desenvolver, que o grão germina, a partir do 5º dia ele já pode ser consumido com segurança, tá? Ele já vai ter os teores de inibidores de tripsina e de atividade ureática reduzidos, tá? Sem passar por um processo térmico forçado, porque daí também a soja possivelmente não germinaria, né? Então, a gente pode consumir. Outra cultivar desenvolvida pela Embrapa, que é a 257, ela tem 257, ela tem teores menores de inibidor de tripsina e ela tem um sabor mais doce, tá? Então, esses são os diferenciais. A Embrapa disponibiliza para os pesquisadores cultivares mais adaptadas para desenvolvimento de broto, para desenvolvimento de tofu, para desenvolvimento de leite, tá? Então, é importante que o contato dos pesquisadores com a Embrapa, porque a Embrapa desenvolve as cultivares, e são cultivares, assim, como eu vou dizer, específicas para cada coisa que a Embrapa objetiva, né, para cada objetivo, quando é produtividade, quando é para consumo humano, né, e ela nos fornece esses grãos, então fica mais fácil de desenvolver, digamos, um produto diferente, como é o caso dos brotos. A nossa colega que trabalhou com os brotos, ela ficou com o apelido de brotinho, tá? Porque ela era a colega que trabalhava com os brotos de soja, então até assim, a gente pegava bastante no pé dela, brotinho, né? Então, só para
constar, tá? Eu respondi a tua pergunta, tu entendeu? Sim, entendi. Era isso que tu queria saber, né? E assim, normalmente esses fatores, então, eles são defesas da planta, como eu falei, né? Alguns deles são usados para defesa e eles são presentes naturais na soja. Então, alguns a Embrapa consegue até conseguiu diminuir nessas cultivares, mas retirar completamente, o que eles conseguiram retirar completamente em algumas cultivares, como na 257, é a lipoxigenase. Daí eles retiram completamente, que é a que dá o sabor mais amargo na soja, o sabor mais adstringente, tá? E é bem perceptível. Quem cresceu colhendo soja e subindo em cima de caminhão, sabe que a gente tem a mania de colocar um grão na boca, né? Não é uma característica, uma coisa muito, vamos dizer assim, de qualidade, de limpo, né? Mas, enfim, a gente faz isso. Quando tu prova o grão de soja com teores de lipoxigenase sem, a característica é perceptível, assim, e tu sente a diferença. E uma é bem mais saborosa, digamos assim, do que a que tem lipo. Tá? Também elas são enzimas que dão um sabor ruim para a soja. Teria mais alguma pergunta, pessoal? Então, esses seriam os produtos, como eu falei, né, que eu trouxe. Então, eu falei um pouco dos produtos para origem animal, né, para desenvolvimento, e para alimentação humana. Então, seria mais ou menos isso que eu teria para falar para vocês, né? Obrigada pela atenção, pessoal. Vou deixar uma frase para vocês, para terminar. Que sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Ou seja, a gente tem que ser persistente muitas vezes, né? As coisas não caem do céu, né? Cada um tem que lutar por aquilo que quer e tem que ser no dia a dia, né? Não é uma coisa assim que hoje... A gente é bastante imediatista por natureza, né? Mas eu acho que a gente tem que ter, às vezes, um pouquinho mais de calma. O mundo também está numa correria, acho que com essa pandemia deu uma acalmada, mas tem tempo para tudo e tem hora para tudo, tá? Então, tem que estudar mesmo. Tem, às vezes, alguns jovens que dizem, eu estou cansado de estudar, não quero mais, ou não quero trabalhar, não quero tal coisa. Então, às vezes, no dia a dia tem que alinhar um pouco e fazer uma coisa de cada vez, né? Então, era isso que eu tinha para vocês, pessoal. Oi, prof, voltou? Tu estava assistindo cachorro, tá? Vale nota? Vale nota isso? O pessoal fica